Vocês assistiram Flow, o filme que ganhou o prêmio de melhor animação no último Oscar? Essa animação de baixo orçamento, feita na Letônia, era praticamente desconhecida até surgir como uma das maiores surpresas da temporada, concorrendo a vários prêmios, inclusive ao de melhor filme internacional, junto com o nosso Ainda Estou Aqui. A história desse filme se passa num cenário pós-apocalíptico, logo após o desaparecimento dos humanos da Terra. O protagonista é um gatinho preto que tenta sobreviver nesse novo mundo selvagem e caótico. Pelo caminho, ele acaba se juntando com uma turminha do barulho e bastante improvável. Uma capivara zen, um labrador brincalhão, uma ave africana orgulhosa e um lêmure meio atrapalhado. O mais interessante é que o filme não tem nenhum diálogo, é só os sons reais dos animais. Gente, o diretor chegou a visitar um zoológico e até fez cócegas numa capivara para gravar os barulhos que ela realmente faz. Já a voz, ou melhor, os sons do gatinho foram feitos pela Miúte, que é a gatinha de estimação do engenheiro de som do filme. E aí, como não tem diálogos, o filme não deixa muito claro nem como nem por que os humanos sumiram. Mas essa trama levanta uma questão muito interessante. O que aconteceria com o nosso planeta se a humanidade desaparecesse, hein? Quais os rastros que a gente deixa no planeta e quanto tempo o tempo e a natureza demorariam para apagar os sinais da nossa existência? Será que algumas das nossas criações resistiria para sempre? É essa história que a gente vai contar hoje no Telescópio. Vem com a gente! A evolução moldou o nosso cérebro de primata de um jeito que fez a gente acreditar que nós somos os protagonistas do nosso próprio universo. E diante desse protagonismo ilusório, a gente acaba esquecendo que na história do nosso planeta, a gente não seria nem coadjuvante. A gente seria no máximo, sabe, aquela pessoa desconhecida que aparece em preto e branco na abertura da novela Nossa Senhora do Destino? Pois é, isso fica claro se a gente fizer o exercício de imaginação proposto pelo astrônomo Carl Sagan, de comprimir os quase 14 bilhões de anos de história do nosso universo em um único ano. Nesse calendário cósmico, o Big Bang daria origem ao nosso universo no dia 1º de janeiro. O sistema solar e o nosso planeta só surgiriam lá pelo dia 14 de setembro. As primeiras bactérias surgiriam no dia 21 de setembro, mas os primeiros animais só surgiriam aqui no dia 7 de dezembro. Os dinossauros que dominaram o nosso planeta durante 165 milhões de anos surgiriam e seriam extintos no mesmo dia, coincidentemente no Natal. E os primeiros humanos só surgiriam às 23 horas e 52 minutos do dia 31 de dezembro. Pois é, nesse calendário, os últimos 500 anos de história equivalem a menos de um segundo da história do universo. Ok, nós somos pouquinhos, mas esse único segundo foi mais do que suficiente para a gente fazer uma baita bagunça no planeta. A gente construiu prédios do tamanho de montanhas, a gente derrubou montanhas, a gente mudou o curso de rios, devastou florestas, extinguiu várias espécies, a gente mudou outras espécies de lugar e até criamos novas espécies. A gente misturou elementos químicos que naturalmente jamais seriam misturados, alterando a composição química do solo, dos oceanos e até da atmosfera. Quem são os descarados que estão fazendo isso, mano? Os cabos descarados da peste, né, rapaz?
No livro Um Mundo Sem Nós, o jornalista Alan Weissman conversou com diversos cientistas para tentar entender como e em quanto tempo a natureza apagaria esses rastros da nossa existência. Para contar essa história, o Weissman fez algo parecido com o que os criadores do Flow fizeram. Não importa como os humanos desapareceram, se for por uma guerra nuclear, uma pandemia ou até uma invasão alienígena. O que importa é o que aconteceria depois. A gente não sabe se os criadores do Flow chegaram a ler o livro do Alan Weissman, mas existem várias coincidências entre as duas histórias. A primeira é que logo após o desaparecimento dos humanos, a água se tornaria a maior inimiga dos nossos rastros. Olha só, em grandes metrópoles com sistemas de metrô, milhões de litros de água subterrânea e da chuva invadem os túneis todos os dias. Sem energia elétrica para alimentar as bombas de água que mantêm esses túneis secos, eles ficariam completamente inundados em menos de 36 horas, abrindo enormes crateras e transformando ruas em rios. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Enquanto o excesso de água seria um problema em alguns lugares, a falta de água seria um problema em outros. Usinas de carvão, refinarias de petróleo e reatores nucleares precisam de água para se manterem resfriadas. Sem esse resfriamento, essas estruturas entrariam em colapso logo na primeira semana, causando incêndios e explosões e liberando quantidades enormes de radiação. A água também aceleraria o processo de degradação do concreto e do asfalto, especialmente em lugares mais frios. É que quando a água congela, ela se expande cerca de 9%. Sem as manutenções superfaturadas das prefeituras, esse ciclo de congelamento e descongelamento abriria rachaduras cada vez maiores no asfalto e nas calçadas. E aí, o mais interessante, essas rachaduras seriam lugares perfeitos para germinação de sementes, que com as suas raízes terminariam de fazer o trabalho de destruir o asfalto. Isso a gente está acostumado a ver em todo filme e jogo de apocalipse tem isso. Meu Deus. Olha só, um exemplo real disso aconteceu em Varosha, um bairro do Chipre abandonado desde 1974. Em menos de 30 anos, as árvores destruíram as calçadas e o asfalto de tal forma que comprometeram permanentemente a estrutura de casas e de prédios. Já os desertos verdes criados pelo agronegócio também não durariam para sempre. Um exemplo aconteceu no nordeste dos Estados Unidos, na região conhecida como Nova Inglaterra. Durante o período colonial, quase 80% das florestas foram derrubadas para dar lugar a fazendas. Mas na metade do século XIX, as áreas agrícolas começaram a migrar para o centro-oeste, onde as terras eram mais férteis. Aí o que aconteceu? As fazendas foram abandonadas e em menos de 100 anos, grande parte da Nova Inglaterra voltou a ser floresta. Hoje, esse retorno da natureza pode ser ainda mais rápido, porque grande parte dos cultivos modernos depende totalmente de fertilizantes e agrotóxicos. Gradativamente, os desertos verdes de monocultura e as florestas de pedra que a gente construiu seriam tomadas por florestas de verdade. O retorno das florestas daria então início ao retorno de toda uma natureza selvagem, mas não tão selvagem assim. Tem alguns problemas que a gente enfrenta na hora de se vestir que parecem eternos, né? Você imagina lá os primeiros alfaiates já tendo que lidar com roupa que desbota quando lava, mancha com qualquer coisinha que cai em cima, que não dura nada. Pô, não acaba nunca? Estamos no ano do Senhor de 2025, já era hora de ter inventado alguma coisa que resolva esses problemas, né? Eu resolvi com as roupas da Insider, todas elas trazem tecnologias que resolvem esses problemas e muitos outros. E se você ainda tiver em dúvida sobre o que levar, eu sei, é difícil, é muita coisa legal, aproveita que essa semana tem promoção das mais vendidas. É a sua melhor oportunidade de aproveitar o melhor que a Insider tem para oferecer.
Procura lá no site, se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. E esse desconto pode ser somado aos que já estão na loja para chegar a até 50% de desconto. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É a maior moleza. Mas calma que não é tudo, tem mais uma novidade, o grupo de WhatsApp da Insider. Lá você vai ter acesso às Flash Promo, promoções de tempo limitadíssimo com descontos ainda maiores. O link também tá na descrição e no comentário pinado desse vídeo. Entra lá para não perder as promoções relâmpago. E se você achou que tinha acabado por aí, tá errado, porque também tem brindes especiais para compras acima de R$ 399. Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, você ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela ótima parceria. Valeu, gente! Ironicamente, o melhor exemplo de como a natureza consegue se recuperar rapidamente dos impactos humanos vem de um paraíso protegido pela hostilidade humana. A Zona Desmilitarizada Coreana é uma faixa de terra de 250 quilômetros de comprimento e cerca de 4 quilômetros de largura, que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa zona desmilitarizada foi criada em 1953 e, apesar do nome, é considerada a fronteira mais militarizada do mundo, pois é, longe de ser pacífica. Além da forte vigilância, a zona possui várias minas terrestres que mantêm a área isolada. E foi exatamente esse isolamento que transformou a região num verdadeiro paraíso para a vida selvagem. Em poucas décadas, um território hostil para os humanos acabou se tornando o lar de diversas espécies ameaçadas de extinção, como ursos, leopardos e diversas aves. Um exemplo é essa ave aí, conhecida como grou de coroa vermelha, ave asiática ameaçada pela caça e pelo avanço da agricultura. Estima-se que existam hoje apenas uns 2.000 indivíduos, alguns deles na zona desmilitarizada. Aliás, a curto prazo, as aves seriam as grandes beneficiadas pelo desaparecimento humano. Isso porque as luzes e as ondas de rádio emitidas por torres de sinalização atrapalham o sistema de orientação delas, que acabam colidindo com prédios. Existe uma estimativa que, sem essas engenhocas humanas, pelo menos 1 bilhão de pássaros deixariam de morrer por ano. Mas as aves ainda seriam ameaçadas por uma besta selvagem, ágil, silenciosa e faminta, uma verdadeira máquina de matar que os humanos espalharam pelo mundo. Sim, os gatos domésticos são uma das maiores ameaças à vida selvagem. Por um tempo, eles seriam os nossos herdeiros da terra, deixando um bom rastro de destruição pelo caminho. Estima-se que eles matam todo ano cerca de 2 bilhões de aves e 12 bilhões de pequenos mamíferos. E 70% dessas mortes são causadas por gatos de rua. Agora, imagina só um mundo em que todos os gatos são de rua e estão famintos, sem a ração e os sachês oferecidos pelos seus donos, hein? Por isso que manter o seu bichano dentro de casa é um ato de amor e proteção não só ao seu gatinho, mas também à vida selvagem. Aliás, essa é mais uma grande coincidência entre Flow e o livro do Alan Weisman. O filme mostra de maneira divertida como os gatos se sairiam incrivelmente bem no fim do mundo. Mas para animais maiores, a ausência humana seria uma verdadeira dádiva. A expansão das populações desses animais desencadearia uma série de fenômenos ecológicos capazes de provocar alterações em toda a paisagem. Um exemplo clássico é o retorno dos lobos ao parque de Yellowstone, que mudou o curso dos rios. No início do século XX, os lobos cinzentos foram erradicados do parque. Sem esses predadores naturais, a população de cervos aumentou muito. Esses herbívoros pisoteavam e comiam a muda das árvores, impedindo o crescimento de árvores maiores, especialmente ao redor dos rios.
Aí, em 1995, 41 lobos foram reintroduzidos no parque, causando mudanças drásticas no funcionamento do ecossistema do parque. Com a reintrodução dos lobos, a população de cervos reduziu drasticamente. Daí o que aconteceu? Os cervos passaram também a evitar áreas de risco, principalmente em áreas mais abertas às margens dos rios. Como resultado, as mudas de árvores maiores deixaram de ser pisoteadas, permitindo que florestas mais altas crescessem ao redor dos rios, prevenindo a erosão e até mudando o curso de alguns rios, alterando a própria geografia do parque. E olha só, as árvores maiores também forneceram alimento e madeira para castores, que daí passaram a construir mais represas. Essas represas criaram poços e pântanos que serviam de lar para mais lontras, peixes, répteis e anfíbios. As árvores também atraíram mais aves, que traziam consigo sementes de outras árvores frutíferas. Como resultado, o número de árvores com frutas também aumentou, o que beneficiou outro grande predador, o urso pardo. Esses ursos, por sua vez, reforçaram o efeito dos lobos de predar os alces, evitando o assoreamento dos rios e o pisoteamento das mudas de árvores. Alguns estudos recentes vêm questionando o papel protagonista dos lobos nessa história. Em algumas partes do parque, a reintrodução de pumas e ursos, junto com mudanças climáticas e a caça de cervos, parece ter tido um papel mais importante do que os próprios lobos. De qualquer forma, esse é um excelente exemplo de como a natureza se vira muito bem sem a gente. A gente é que não se vira bem sem a natureza, não. The planet isn't going anywhere. We are. Pois é, a Terra pode até se recuperar rapidamente da nossa ausência física, mas o nosso legado químico pode persistir por muito mais tempo. As florestas podem até engolir rapidamente as cidades que a gente construiu e as áreas agrícolas que a gente cultivou, mas o nosso planeta ainda iria demorar um bom tempo para apagar todos os nossos rastros. Hoje, a gente sabe dos perigos do chumbo, que mesmo em concentrações mínimas podem causar problemas cardíacos e principalmente cognitivos. Mas sabe quem não sabia disso? Os romanos. Para produzir prata, os romanos queimavam um mineral rico em chumbo chamado de galena. Para cada grama de prata produzida, esse processo liberava 10 quilos de chumbo na atmosfera. Um estudo publicado em 2025 estima que durante o período da Roma Antiga, os romanos liberaram cerca de 500 mil toneladas de chumbo no ar. Caraca, o suficiente para causar problemas cognitivos por toda a Europa e reduzir o QI médio da população em até 3 pontos. Mano, vocês estão de sacanagem! Eu sei, você tá aí julgando os romanos, né? Mas não dá para julgar os romanos, não. A Revolução Industrial aumentou ainda mais a demanda por chumbo, tá? Que era utilizado em encanamentos, chaminés e tintas. Aliás, até pouquíssimo tempo atrás, o chumbo era onipresente nos tanques de combustíveis, como um aditivo da gasolina. Como resultado, nos anos de 1970, a quantidade de chumbo na atmosfera global era 40 vezes maior do que durante a Roma Antiga. A Revolução Industrial também foi responsável por encher a nossa atmosfera de vários metais pesados, como cádmio, mercúrio e níquel, todos tóxicos para os seres humanos. Esses metais acabam sendo depositados no solo e absorvidos por plantas, incluindo aquelas que a gente come diretamente ou que os animais que a gente come consomem. E olha só, a alta demanda do agronegócio por agrotóxicos também aumentou a concentração de metais pesados no solo, como o arsênico. Esses metais pesados costumam se ligar quimicamente às camadas superficiais do solo. Por isso, demoraria dezenas de milhares de anos para que a chuva transportasse esses metais novamente para as camadas mais profundas do solo. O chumbo, por exemplo, demoraria cerca de 35 mil anos para retornar aos mesmos níveis pré-industriais. Já o cádmio levaria mais de 75 mil anos.
Olha, arqueólogos extraterrestres que visitassem a Terra poderiam muito bem imaginar que a gente estava tentando se envenenar. Estariam errados? E todo o dióxido de carbono que a gente já lançou na atmosfera também vai demorar um bom tempo para voltar aos níveis pré-industriais, hein? Cerca de 100 mil anos, talvez até mais. É que o principal responsável por remover o CO2 da atmosfera são os oceanos. Só que quanto mais quentes os oceanos ficam, menos eficazes eles são em capturar esse gás. Mas o nosso rastro mais abundante e um dos mais difíceis de apagar é o plástico. O primeiro plástico totalmente sintético foi criado em 1907. E esse primeiro plástico, onde quer que ele esteja, ainda existe. Talvez fragmentado em pedacinhos menores, mas quimicamente intacto. E deve continuar intacto por mais algumas centenas de milhares de anos. É que, até o momento, nenhuma bactéria e nenhuma enzima conseguem digerir uma molécula tão longa e resistente. O plástico simplesmente não se decompõe. No máximo, ele é quebrado pela ação da radiação solar em pedacinhos menores, os chamados microplásticos, que estão por toda parte. Em toda parte, inclusive dentro de mim e de você. Que alegria! E no fundo do mar, onde não há luz solar, a quebra do plástico em moléculas biodegradáveis pode demorar ainda mais tempo. Olha, vai ser difícil, mas o tempo um dia vai apagar todo o nosso legado químico. Nós humanos costumamos nos gabar pelas coisas que nós criamos, mas o nosso legado mais duradouro no planeta Terra não é o que a gente cria, não. É o que a gente destrói. Já o nosso legado no universo, muito provavelmente, será eterno. Mesmo milhões de anos depois dos humanos desaparecerem, ainda vai ser possível reconhecer algumas das nossas obras arquitetônicas e artísticas. A Grande Pirâmide de Gizé, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe, deve resistir por pelo menos mais 1 milhão de anos. E uma das obras mais duradouras, incrivelmente, deve ser essa daí, os rostos de alguns dos ex-presidentes dos Estados Unidos no Monte Rushmore, esculpido em granito pré-cambriano. O desgaste desse material é de apenas 2 centímetros a cada 10 mil anos. A não ser que algo extraordinário aconteça, como a queda de outro asteroide, os rostos devem permanecer reconhecíveis por cerca de 7 milhões de anos. Que desgosto. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não vai. Esculturas feitas ou cobertas com metais nobres, como cobre e bronze, também devem resistir por alguns milhões de anos. Ao contrário do ferro, que oxida e forma uma ferrugem que se solta, o cobre, quando oxidado, forma uma película protetora que permanece aderida ao material e o protege ainda mais. Por isso, a Estátua da Liberdade, que é revestida por cobre, ainda deve ser reconhecível mesmo no fundo do mar durante pelo menos 10 milhões de anos. Mas o nosso legado na Terra mais duradouro talvez não seja mesmo algo que a gente construiu, mas sim algo que a gente destruiu. As crateras que a gente abriu para mineração e os topos de montanhas que a gente explodiu para extrair carvão são cicatrizes que a gente deixou no registro geológico do nosso planeta e que podem durar eras e mais eras geológicas. Nada é para sempre, ou melhor, quase nada. Existe um rastro humano que vai continuar viajando pelo universo, mesmo depois que o nosso Sol se transformar numa nuvem de gás e poeira cósmica daqui a uns 10 bilhões de anos. Por volta de 1900, a humanidade descobriu
como se comunicar na velocidade da luz, usando ondas eletromagnéticas conhecidas como ondas de rádio. E essas ondas, elas se expandem pelo universo em todas as direções, carregando todas as transmissões de rádio e TV que a gente já fez. Essas transmissões incluem a ópera de Mozart, o jazz de Louis Armstrong, o rock dos Beatles, as emoções dos eventos esportivos mundiais e principalmente a maior obra artística de todos os tempos, os episódios de Kubanacan. Kubanacan tá precisando de um novo herói. E é justamente inspirado por essa ideia e, por que não, inspirados por Kubanacan, que a gente quer terminar esse vídeo de um jeito diferente do final do livro. Nesse vídeo, a gente trouxe apenas uma pequena parte de todas as informações que o jornalista Alan Weisman levantou no livro O Mundo Sem Nós. O livro está cheio de fatos históricos e curiosidades científicas, então vale a pena ler o livro para se aprofundar, mas só se você quiser. Mas cá entre nós, o livro termina de um jeito que a gente não concorda. Ele coloca o crescimento da população humana como a raiz de todos os problemas ambientais. O livro até menciona o movimento pela extinção humana voluntária, criado nos anos 90, onde algumas pessoas defendem que nós devemos renunciar à reprodução para provocar a nossa extinção gradual e voluntária. Doideira! A gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando que essa ideia de que os humanos são como um vírus que prejudica o planeta e que a gente devia fazer controle populacional, essa ideia é muito perigosa porque ela flerta com movimentos como o ecofascismo e a eugenia. Você encontra o link para esse vídeo completo na descrição desse daqui, mas em resumo, movimentos que defendem controle populacional geralmente querem controlar grupos específicos, pessoas de cores, nacionalidades e classes sociais diferentes das delas. Não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que eu já ouvi essa história em algum lugar, né? A superpopulação pode sim causar problemas em escalas locais, mas em escala global está longe de ser o principal problema. Não importa o número de pessoas no nosso planeta. Enquanto o objetivo do agronegócio for somente o lucro, a gente vai continuar destruindo florestas e lançando componentes químicos tóxicos na terra. Enquanto a prioridade de petrolíferas for aumentar o ganho dos seus acionistas e não investir em uma transição energética e limpa, a gente vai continuar queimando combustíveis fósseis e produzindo toneladas e mais toneladas de plástico. Enquanto existirem bilionários por aí passeando de jatinho e viajando ao espaço nos seus foguetes fálicos apenas por diversão, a nossa atmosfera e os nossos oceanos vão continuar intoxicados de gás carbônico. Sim, eu sei, às vezes dá vontade de desistir, de, sei lá, aderir a esse movimento maluco aí pela extinção humana voluntária. Afinal, a extinção é a única certeza que a gente tem nesse planeta, então por que adiar, né? Mas pensa bem, a nossa marca eterna no cosmos não vai ser o chumbo, nem o plástico, nem outro material que representa a ganância da nossa espécie. O que vai ecoar para sempre no universo é a nossa cultura, a nossa história, as nossas emoções e as nossas lutas. Talvez a gente não consiga evitar, nem mesmo adiar a extinção da nossa espécie. Mas vale a pena tentar, porque no final, quando o final finalmente chegar, é isso que vai ecoar para sempre no universo. Isso e Kubanacan.